Olá, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre agradecendo a você que é inscrito no nosso canal e se você curte os nossos vídeos, compartilhe nas suas redes sociais. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite e inscreva-se agora e vamos para o vídeo de hoje. MJ, quem é que vai transformar o mundo? É Jesus ou a igreja? Essa é boa, né? Uma boa pergunta, porque tem muita gente aí achando que somos nós que vamos mudar esse mundo. Somos nós que vamos trazer a paz para o mundo, vamos converter todo mundo, vamos convencer os muçulmanos a aceitarem a Cristo e se batizarem, todos confessarem. E para isso tem muita gente aí acreditando que tem que entrar na política para mudar as leis em favor da igreja, porque a igreja vai fazer isso, fazer aquilo outro. Enfim, não estou falando aqui que o cristão não pode entrar na política, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que tem pessoas com essa mentalidade de que a igreja do Senhor tem que estar no poder, tem que estar no trono, esquecendo de que, por exemplo, Gog e Magog vem sobre a terra exatamente por causa disso, por causa do envolvimento, né, do povo de Deus com a política. E muitos não tocam muito nesse assunto, porque nós sabemos que Gog e Magog, por exemplo, vai ser enviado pelo próprio Deus. É o próprio Deus que envia Gog e Magog contra o seu próprio povo. Aí fica a gente aí fazendo um monte de interpretações da sua maneira, do seu modo, como queres, identificando Gog e Magog como se fosse a Rússia, outros se interpretam como se fosse a China, já interpretaram lá atrás como se fosse o Papa, já interpretaram como se fosse a Alemanha nazista e por aí se vai. Enfim, vão se adaptando os seus comentários bíblicos, vão adaptando conforme o decorrer do tempo. Quando as coisas vai caindo por terra, eles vão mudando e vão procurando encontrar aquilo que é, por exemplo, literal, eles tentam espiritualizar a modo de fazer com que aquilo se torne simbólico. Outras coisas que são simbólicas, eles fazem um esforço humano para colocar como se fosse algo literal. Alguém que pega o mesmo texto e diz, olha, isso aqui é literal, isso aqui é simbólico. É incrível, né? Por exemplo, os 144 mil, né? Tem pessoas que pegam aquele texto e faz um marabalismo tão grande nesse mundo, né, que o cara tem que ser muito, mas muito, como eu posso usar uma palavra assim para não ofender, alienado, né? Tem que ser uma pessoa muito alienada para acreditar num discurso em que uma parte da passagem é simbólica e na mesma passagem o cara vai dizer que é literal. Ou seja, ali não tem nada de simbólico, ali é literal. É literal. É claro e evidente, as 12 tribos de Israel. Não tem, dá até os nomes, dá os números exatos. Aí alguém vem contar e dizer que aquilo ali é parte, aquilo ali é a igreja, aquilo não é Israel. É de uma coisa, sabe? Alguém acreditar numa coisa dessa tem que ser muito alienado. Tem que ser uma mente muito cauterizada, infelizmente. Porque a gente vê claramente. Aí vai, ok, se aquilo ali é simbólico, então vamos lá. E o nome daquelas tribos simboliza o que dentro da igreja? Temos que explicar isso. A tribo de Rubi, por exemplo. O que significa a tribo de Rubi se aquilo é simbólico? O que seria a tribo de Rubi? Dentro do contexto de uma metáfora, dentro do contexto simbólico que é apresentado para aquele texto.
Quem seria a tribo de Benjamim? O que seria? O que seria a tribo de Dan? Que na verdade não encontramos ali, né? Mas a tribo de José, a tribo de Levi, que entra ali também. Durante toda a Bíblia a gente não encontra ela ali naquele contexto, nem a tribo de José, nem a tribo de Levi, e a gente vai encontrar nos 144 mil, onde é deixado de lado duas tribos, entre elas a tribo de Dan. E aí, o que é que aquilo representa, se é simbólico? Tem que explicar isso. Vai ficar, como disse lá na minha terra, engolindo mosca? Tem que explicar. É claro e evidente que aquilo ali não tem nada de simbólico. Aquilo ali é literal. Todos nós sabemos disso. E a gente vai ver que, por exemplo, os subtítulos das leituras das Bíblias, aquilo ali não é Bíblia. Tem pessoas que lêem aquilo como se fosse Bíblia. Mas aquilo ali, os subtítulos da Bíblia vai conforme o tradutor da Bíblia colocou ali. Dependendo da sua corrente teológica, ele já coloca um subtítulo puxando para a ideia de pensamento que ele quer passar, que ele quer demonstrar. E isso é um grande perigo, as pessoas confundirem Bíblia com subtítulo. Aquele que está, por exemplo, assim, a parábola das 10 virgens, ok? Tá, para você identificar. Mas tem algumas passagens que são maliciosas, em que as pessoas colocam o subtítulo puxando para as suas razões ou para dar mais fundamento nas suas palavras e querer passar uma realidade que não é. Pegar Israel, por exemplo, e trazer sobre um sobretítulo como se fosse a igreja do Senhor. Tem pessoas que fazem isso, tem muitas Bíblias aí com essas caricaturas, com essas jogadas subliminares para atrair a atenção sua e distorcer verdadeiramente o contexto do que está escrito. Precisamos ler o contexto daquelas passagens para primeiro entender. Saber que quando a Bíblia fala de Israel, está falando de Israel. E quando a Bíblia fala da igreja, está falando da igreja do Senhor. E quando a palavra do Senhor fala em unificação, que o Senhor vem unificar o seu povo, ele está falando de Israel, da igreja e todos aqueles que creem em Cristo Jesus, como um único povo, como aqueles que creram em Jesus e como Israel restaurado, sendo um único povo. Não haverá 2 povos, 3 povos, haverá um povo só diante do trono do Senhor. Mas infelizmente tem pessoas aí fazendo essas comparações e vai mudando ao decorrer do tempo. E as pessoas vão atrás disso aí, né? Então não pense que quem vai transformar o mundo não somos nós, é Jesus. Só Ele tem esse poder, só Ele pode conseguir fazer isso. A igreja está caminhando, parte da igreja está caminhando para atrair para si, atrair para o mundo, né, o chamado Gog e Magog, aonde muitas pessoas querem identificar Gog e Magog como sendo a Rússia, outros como sendo a China ou coisa desse tipo. É de uma mentalidade que faz até graça, esquecendo em que o contexto bíblico de Apocalipse vai dizer que Gog e Magog vem dos 4 cantos da terra. Quando Ezequiel fala que vem do norte. Quando Daniel fala do norte. Ele tem a referência do mundo no seu contexto ali, naquela época, como simplesmente aquele povo ali. Aquilo era um mundo para ele. Só que para João vê o futuro, João vê eu, você, João vê o globo terrestre como está hoje, ou até mesmo lá na frente. João viu tudo isso. E ele diz que Satanás enganou as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Então Gog e Magog não é Rússia, não é China, não tem nada a ver com isso. Gog e Magog são todos os povos que se levantará contra o povo de Deus, quer seja judeu, quer seja
a chamada igreja, seja lá quem for, todo aquele que confessar o nome de Jesus, todas as nações. Ele faz a comparação lá daquilo que aconteceu lá no tempo de Ezequiel, da profecia de Ezequiel e Daniel, como também o que vai se repetir no final de tudo, a guerra final, né, que não é nem o Armagedon. Gog e Magog é outra história, mas ela é um símbolo daquilo lá. O mundo naquele tempo de Ezequiel, na sua mentalidade era aquilo ali, mas na mentalidade de João, que ele viu o futuro englobando tudo isso que nós estamos vivendo hoje, Gog e Magog não vem do norte. A Bíblia diz que vem dos 4 cantos da terra, onde Satanás enganou. Então é o poder político que virá contra o chamado povo de Deus no final de tudo. Mas a palavra do Senhor nos diz em Apocalipse que aquele que crê e que ouve o Espírito diga: ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. A nossa preocupação não é em querer mudar o mundo, pensando que todo mundo vai crer em Jesus e temos um mundo de paz aqui. Isso não vai acontecer pela força da igreja no poder político. Pelo contrário, a nossa esperança é estar clamando pela volta dele, porque é isso que a igreja deve buscar e almejar, e não o poder político.